Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do Professor Rafa e moçada, aqui a gente vai dar uma sequência do nosso último bate-papo sobre complexo de Golgi, principalmente sobre os lisossomos, e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns fenômenos que podem estar relacionados com os lisossomos, que é o caso da autólise, mas a gente também já aproveita para conversar sobre outros fenômenos, como por exemplo a apoptose e a necrose, tá? São três fenômenos que a galera se confunde bastante e vamos tentar diferenciá-los, vamos tentar entender o que significa cada um deles, tá? Quer saber mais um pouco sobre isso? Chega junto aqui com nós, chega junto depois da vinheta. Beleza, meus tchutchucos, como prometido, a gente volta aqui falando um pouco mais sobre a tal da autólise. A autólise é um fenômeno, moçada, de morte celular causada por agentes patogênicos, tá? Também pode estar muito relacionada com um fenômeno conhecido como necrose. Inclusive, a autólise ela pode levar a uma necrose. A gente vai bater esse papo daqui a pouco, tá? A primeira doença que a gente vai mencionar sobre em relação a essas doenças de depósito é a silicose e a asbestose. Essas duas doenças, moçada, elas são causadas pela inalação de poeira de sílica, que é o caso da silicose, ou poeira de amianto, que é o caso da asbestose. Com a inalação dessas substâncias, dependendo, moçada, da sua atividade, né, do seu trabalho e tudo mais, mineradores ou a galera da engenharia civil e tudo mais, eles acabam inalando muitas partículas, né, dispostas no ar. Inclusive esse camarada aqui, ó, ele está até utilizando uma mascarinha para evitar a inalação dessa poeirinha que está sendo levantada a partir dessa obra, enfim, que eles estão realizando, né? Então, o que vai acontecer? Quando essa partícula chegar lá nos seus alvéolos, vai acontecer a fagocitose desse composto pelos macrófagos que lá vivem. Afinal de contas, são substâncias estranhas e elas precisam ser removidas. Então, esses macrófagos alveolares vão acabar consumindo, né, fagocitando essa substância, só que o nosso organismo não tem enzima para fazer a digestão desses compostos. E aí o que vai começar a acontecer? Esses componentes eles vão começar a se acumular naquelas vesículas formada pelos lisossomos, formada pelo fagossomo, que é a vesícula resultante da fagocitose, e isso vai acabar gerando um acúmulo desse resíduo, né? Um acúmulo no vacúolo residual. Resultado, tchutchucos, a longo prazo, esses vacúolos eles vão se enchendo dessa substância, afinal de contas ela não está sendo digerida, e o resultado disso é o crescimento do vacúolo e o seu posterior rompimento. Lembre-se que as enzimas digestivas dos lisossomos são enzimas que podem provocar a morte da própria célula, fenômeno que a gente conhece como autólise. E o resultado disso é que, portanto, vai ocorrer a morte da célula por ação daquelas hidrolases ácidas existentes no interior dos lisossomos, né? No caso dos alvéolos, que serão o órgão afetado pela morte dessas células, até porque quando a célula morre de uma forma inesperada como essa, começa a acontecer um fenômeno conhecido como necrose, né? Onde a célula morre e despeja o seu conteúdo interno no ambiente extracelular. E o conteúdo interno de uma célula acaba sendo tóxico às células vizinhas. E aí a célula vizinha também morre, que mata a célula vizinha, que morre a célula vizinha. E esse fenômeno ele pode levar a um acúmulo, né, de células que morreram em decorrência desse processo. E aí, uma das consequências disso é um fenômeno conhecido como fibrose, que é uma tentativa do organismo de tentar cicatrizar aquela região que foi lesionada, porém, quando eu cicatrizo os alvéolos, eles perdem a sua elasticidade, né? A proteína colágeno, que faz parte das cicatrizes, é uma proteína que não se deforma, então o alvéolo ele perde aquela elasticidade, perde aquela expansibilidade, e isso vai gerar dificuldades respiratórias, como insuficiência respiratória, que é incurável e irreversível.
Aqui a gente mostra, né, a imagem de um pulmão que foi acometido por essa situação. A gente mostra aqui uma região que está relativamente normal, relativamente saudável, mas essa região aqui, ó, ela foi uma área muito afetada, né, pela tal da silicose. Foi aqui que ocorreu, ó, a morte dos alvéolos e, portanto, a necrose tecidual, né? A morte das células de forma inesperada acabou gerando esse distúrbio no funcionamento normal do órgão, levando a essa dificuldade respiratória. Inclusive, antigamente, os professores utilizavam giz na sala de aula, né? Algumas escolas até usam hoje em dia, mas aquele pó do giz, quando inalado, gerava um fenômeno parecido com esse. Então era muito comum os professores se aposentarem, né, ao fim da carreira, dando fim à carreira, devido a essa insuficiência respiratória. Por isso que muitas escolas hoje preferem aqueles pilotos, né, que usa tinta, ou até mesmo giz que não giz que são biodegradáveis, né, que podem ser degradados pelo macrófago e não gera esse depósito, esse acúmulo dessa substância no interior das células lá dos macrófagos, tá? Então essa aqui foi a nossa silicose e a asbestose. São duas doenças muito semelhantes, causadas por situações diferentes, tá? A próxima doença que a gente menciona aqui é a doença de Tay-Sachs. A doença de Tay-Sachs já tem um caráter genético, já não tem muita relação com a silicose. Aqui você tem uma situação de um gene que apresenta uma versão recessiva e que essa versão recessiva dificulta, né, ou impossibilita a produção de uma enzima lisossomal conhecida como hexosaminidase do tipo A. Essa enzima, moçada, ela serve para digerir lipídios que estão presentes na membrana do neurônio. Um lipídio, inclusive, conhecido como gangliosídeo GM2. Não precisa esquentar com isso, né? Só comentário rápido aqui. O que acontece? Você lembra que as células, elas se renovam toda hora, né? Ela vai lá na membrana, pega um pedacinho, faz a digestão, um fenômeno chamado de digestão autofágica, né? E nessa digestão autofágica, a ideia é que a célula se renove. Porém, nessas pessoas que apresentam essa deformidade genética, por não existir essa enzima, a não é digerida completamente. Sempre tem um resíduo desse gangliosídeo aqui, que não é digerido. Resultado, o mesmo lance. Essa substância se acumula no interior dos vacúolos, o vacúolo cresce, e em algum momento ele acaba se rompendo. Então você vai ter o acúmulo de lipídio lá nos vacúolos digestivos, e com o rompimento desse vacúolo, acaba tendo o extravasamento das enzimas. Aqui a gente tem duas imagens mostrando um neurônio saudável com seus lisossomos em tamanho normal, e aqui uma célula acometida, né, por essa mutação genética, onde a gente já tem aqueles vacúolos, aqueles complexos entre lisossomo e vacúolos autofágicos, e mostra a sua intumescência, né? Mostra o seu volume muito maior do que o normal. Muito provavelmente esse vacúolo ele vai sofrer uma ruptura e você vai ter a liberação das enzimas, esses neurônios vão acabar morrendo. Então essa doença ela acomete basicamente os neurônios, é uma doença extremamente progressiva, extremamente agressiva, e só para você ter ideia, aos 8 anos de idade a criança já apresenta surdez, cegueira e deterioração da capacidade mental, deterioração da capacidade motora, tudo isso porque várias áreas do cérebro responsáveis pela audição, responsável pela visão, responsável pela motricidade, foram afetadas por essa doença e ocorreu essa degeneração, essa neurodegeneração provocada por essa doença, mais uma doença de depósito aqui pra gente, né? Então a expectativa de vida é muito pequena, crianças até 10 anos de idade é a expectativa média dos indivíduos portadores desse tipo de mutação. Então, mais um exemplo de autólise, onde você tem a ruptura dos lisossomos e que leva a uma morte inesperada
e essa morte inesperada pode ser chamada de necrose, né? A necrose ela afeta todo um tecido e acaba interferindo no funcionamento normal dele. Beleza, tchutchucos? Agora, existe um outro fenômeno conhecido como apoptose, que já é diferente da autólise. A apoptose é um fenômeno onde você tem principalmente, né, o tal do remodelamento corpóreo. A apoptose ela vai ser considerada uma morte celular programada, é uma morte celular limpa, é uma morte celular que não vai acabar interferindo no funcionamento normal do tecido, e esse fenômeno apoptótico ele pode ser mediado por algumas situações, né? Como por exemplo os TNFs, que são os fatores de necrose tumoral. Essa substância é produzida pelo nosso próprio sistema imunológico, principalmente, gente, por uma célula chamada de linfócito TCD8, e esse linfócito TCD8 ele pode induzir a célula a entrar em apoptose. Aí você pensa assim, nossa, Rafa, que crueldade, por que o linfócito TCD8 faria isso com as nossas celulinhas? Gente, simplesmente por dois motivos. Ou porque essa célula está sendo parasitada por um vírus, aí você vai ter a estimulação dessa célula a se suicidar, né, a entrar em apoptose, para que o vírus não tenha mais habilidade replicativa, ou até mesmo por uma situação de uma célula tumoral, né? A célula tumoral ela vai ser induzida à apoptose para evitar que ela propague aquela mutação para as suas células filhas. Então a gente representa nessa imagem aqui, ó, a via considerada via extrínseca, onde você tem uma proteína ligante no receptor da célula. Essa proteína ligante pode ser o fator de necrose tumoral, e quando ela se liga, você vai ter uma série de reações internamente. Eu sei que no final das contas você vai ter o que a gente chama de formação de corpos apoptóticos, né? Que são as estruturas que essa célula desenvolve para que ela possa sofrer uma morte, digamos, uma morte limpa, né? Para que ela possa sofrer a tal da apoptose sem interferir no funcionamento das células vizinhas. Tá? Além disso, existem também proteínas derivadas da mitocôndria. A mitocôndria ela apresenta uma proteína chamada citocromo C, e ela pode estar relacionada com essa indução da apoptose, né? Então, aqui ó, a gente mostra mudanças mitocondriais que pode ser causada por radiação, toxinas ou até mesmo hipóxia, né? Erros do material genético, situações que fogem da normalidade. Então você pode ter mudanças no funcionamento da mitocôndria, e aí ela vai liberar uma série de proteínas, entre elas a liberação do citocromo C, como ele está mostrando aqui, ó. Aí você vai ter todas aquelas reações, ó, formação do apoptossomo, ativação de uma enzima chamada de caspase. Enfim, moçada, eu sei que no final da parada você tem lá mais uma vez a apoptose por uma via diferente, é verdade, mas resulta no mesmo processo, tá? E por último, a gente tem uma terceira situação, que são as perforinas e as granzimas, que são liberados pelos linfócitos TCD8 também. Nesse caso aqui, ó, gente, perforinas e granzimas, elas se associam à membrana, e como resultado dessa associação, duas coisas podem acontecer. Ou a membrana da célula se rompe, destruindo essa célula, ou ela pode acabar ativando uma série de reações. A caspase entra de novo aqui nessa brincadeira e resulta lá na formação dos corpos apoptóticos, levando essa célula mais uma vez à apoptose. Tá? Eu sei que parece ser, nossa, Rafa, nossas células vão morrer, e agora calma, porque é uma morte relativamente programada pelo nosso organismo, é uma morte limpa, que não vai causar doenças ou algo nesse sentido, né? Então você tem, ó, alguns efeitos da apoptose, como a história do remodelamento corpóreo, né? A regressão das caudas do girino durante um fenômeno chamado de metamorfose. A cauda do girino sofre apoptose, e aí o sapo adulto ele já não apresenta mais essa caudinha, né? Ou até mesmo o desaparecimento das membranas
interdigitais na nossa mãozinha. Olha que legal, moçada. Aqui eu tenho um tchutchuquinho, aqui eu tenho um neném com 36 dias de vida. Olha a mãozinha dele aqui, ó, já está se formando, né? Aí aqui inicialmente a mão é só um discozinho, mas em algum momento, lá por volta, ó, 48 dias, isso aqui é o que, moçada? Já é 1 mês e meio aí, mais ou menos, de gestação. Então já começa a rolar a tal da apoptose. Olha que fofo! Com 2 meses de vida, os dedinhos já estão todos individualizados. E essa individualização ocorreu graças à apoptose desse tecido, né? Existem erros, né, moçada, nessa apoptose. Às vezes a criança nasce com 2 dedinhos assim, né, presinho um ao outro. A gente vai chamar isso aqui de sindactilia. É uma doença genética causada por um alelo dominante que pode provocar a dificuldade na apoptose de algumas regiões. E aí você tem a criança que nasce com um dedinho preso no outro, ou às vezes mais de um dedinho preso no outro, malformações, né, nas mãos, causada por falhas nessa tal dessa apoptose. Beleza, tchutchucos? Agora, para a gente fechar essa brincadeira aqui, a gente menciona as diferenças entre a apoptose e a necrose, né? A necrose é aquela morte celular que não estava nos planos, aquela morte celular que não foi programada. Já já a gente menciona melhor. Então aqui eu tenho uma célula normal. Essa célula normal, por algum motivo, foi estimulada a entrar em apoptose. Sei lá, essa célula está parasitada por um vírus, ou até mesmo um fenômeno normal, né? Como a degeneração da cauda lá do girino. Então veja você que a célula começa a se organizar toda, né, para morrer de uma forma que não comprometa as células vizinhas. E uma das coisas que a gente observa são esses apoptossomos aqui, ó. Na verdade, esses corpos apoptóticos que se formam na superfície. São essas bolhas na membrana que vão compartimentalizar a célula em vários mini compartimentozinhos. Perceba que a célula não se rompeu durante esse processo, ela está apenas se fragmentando, aqui os corpos apoptóticos, né? Vários deles, contendo pequenas porções do citoplasma, e o macrófago, né? Quando interage com essas pequenas partículas, eles acabam fagocitando, e você vai eliminar aquela célula sem que ela se rompa ou que ela comprometa as suas células vizinhas. Essa é a apoptose. Agora, quando você tem uma situação como aquela da sílica, né, nas doenças de depósito, ou em qualquer outra situação que leve a uma morte inesperada da célula, pode ocorrer aquilo que a gente vai chamar de necrose. Então veja que uma célula que ela está em alguns momentos ela sofre uma lesão, mas a lesão é reversível, aí ela se reorganiza e se recupera. Aí ela sofre uma pequena lesão, se reorganiza, se recupera, né? Então as células elas estão sempre à beira da morte, né? Estão sempre à beira da morte. A gente diz, moçada, que a gente tem 2 minutos de vida. Mas toda vez que a nossa célula se reorganiza, toda vez que a gente respira, a gente possibilita que aquela célula que está se deteriorando volte a se regenerar. É como se a gente resetasse o relógio toda vez que a gente reorganizasse, a gente resetasse aqueles 2 minutos, toda vez que a gente reorganiza as nossas células. Porém, existem situações que as lesões são agressivas demais. E aí, essas lesões agressivas demais, ela leva a uma morte inesperada. Como é o caso aqui, ó, essa célula está sofrendo rompimento nas suas membranas, rompimento na membrana do núcleo, rompimento das organelas citoplasmáticas, né, como é o caso do lisossomo, por exemplo, e essa célula começa a se deteriorar, e aí ela acaba se rompendo, e inclusive esse conteúdo interno é tóxico às células vizinhas. Então as células vizinhas vão morrer, vai rolar um processo inflamatório nessa região, então isso vai causar um maior distúrbio no funcionamento do tecido. Então veja você que a apoptose é uma morte limpa, uma morte programada, e a necrose é uma morte que não estava dentro dos planos, que inclusive pode ser causada, sei lá, moçada, por
por uma lesão, um machucado, pode ser causado por um vírus, né, que se reproduziu dentro da célula e matou a célula. Todas essas, pode ser uma silicose da vida, né, uma doença de depósito, mas todas essas situações levam a uma necrose que compromete o funcionamento do tecido afetado. Beleza, moçada? Então espero que você tenha entendido aí a relação entre autólise e necrose. Veja que a autólise pode causar uma necrose, né? E a apoptose, aquela morte programada das nossas celulinhas, que já faz parte do nosso funcionamento normal do nosso corpício. Valeu, tchutchucos! Então, a gente vai ficando por aqui. Eu vou te dar um grande abraço e até a próxima. Falou!